Iremos estudar contrato de doação. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Nós iremos dar continuidade ao estudo do contrato de doação. Nós paramos no ponto que é o objeto do contrato de doação. Bom, nós vamos falar agora da doação com cláusula de reversão, prevista no artigo 547 do Código Civil. É perfeitamente possível, que o doador estipule o seguinte, que caso o donatário venha a falecer primeiro que o doador, aquele bem doado, ele volta ao patrimônio do doador e não vai para quem? Para os herdeiros do donatário. Essa é a chamada cláusula de reversão, doação com cláusula de reversão. Nesse caso, haverá uma propriedade resolúvel. O donatário ficará com a propriedade resolúvel. Caso o donatário venha a falecer, primeiro que o doador, resolve-se a propriedade e aquele bem volta ao patrimônio, do doador e não vai para os herdeiros do donatário. Lembrando que não é possível estipular cláusula de reversão no contrato de doação em favor de um terceiro. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 547 do Código Civil. Isso porque o nosso ordenamento jurídico, em regra, proíbe o chamado fideicomisso. É proibido, então, o fideicomisso. O fideicomisso, hoje, só é admitido no testamento. Então, somente por força do testamento. No caso de doação, não seria permitido o fideicomisso. E o que vem a ser o fideicomisso? É a substituição do beneficiário de um negócio jurídico gratuito. É possível substituir? Não. Então, nesse caso, não seria possível a cláusula de reversão em favor do terceiro, porque configuraria um verdadeiro fideicomisso, ou seja, uma verdadeira substituição do beneficiário de um negócio jurídico gratuito. Bom, além disso, nós vamos ver agora a questão de vedações quanto à doação. O que não pode ser objeto de doação? Veja, se não pode ser objeto de doação, significa hipóteses de nulidade do contrato de doação. Primeiro, a questão de herança de pessoa viva. A herança de pessoa viva é chamada de pacta corvina, e não pode ser objeto do contrato de doação. Isso porque a ideia, a intenção do legislador, a mens legis, a intenção do legislador é justamente evitar que os herdeiros comecem a desejar a morte daquela pessoa, do doador. Por isso que não é permitido celebrar negócio jurídico envolvendo o quê? Envolvendo herança de pessoa viva. Também não pode ser objeto de doação o quê? Bens de caráter personalíssimo. Nós já vimos que para ser objeto de doação tem que envolver bens de caráter patrimonial. Além disso, não pode ser objeto de doação, sob pena de nulidade, aqueles bens gravados com cláusulas restritivas. Por exemplo, cláusula de inalienabilidade, de imprescritibilidade, de impenhorabilidade. Lembrando que o artigo 1911 do Código Civil nos informa que a ideia de inalienabilidade faz presumir a impenhorabilidade e a imprescritibilidade. Em outras palavras, se eu estipular uma cláusula de inalienabilidade, eu estou também estipulando uma impenhorabilidade e uma imprescritibilidade. Então, essa é a questão. Agora, veja, é possível doar
vender bens com essas cláusulas restritivas de inalienabilidade, desde que haja autorização do juiz, né? O juiz do registro público, desde que haja autorização do juiz do registro público. Nesse caso, né, o juiz do registro público poderá, né, admitir a subrogação desses bens, ou seja, permitir que aquele bem com cláusula de inalienabilidade, né, num caso concreto, possa ser vendido para se comprar um outro bem. Então, esse novo bem vai substituir o anterior. É possível mediante autorização judicial. Mediante autorização judicial. Então, nós já vimos os sujeitos, né, do contrato de doação, já vimos o objeto. O terceiro elemento de um contrato de doação é o consentimento. Veja, o contrato de doação exige aceitação do donatário. E essa aceitação do donatário pode ser uma aceitação expressa, né, ou pode ser uma aceitação tácita. Inclusive, é possível a aceitação presumida pela lei. Presumida pela lei. Então, o Código Civil admite todas essas formas de aceitação. Obviamente, desde que tenhamos uma doação pura, uma doação simples. Então, aí é possível que essa doação seja feita de maneira pelo consentimento expresso. Nesse caso, o donatário diz, eu aceito a doação, ou pode ser tácita, quando o donatário simplesmente pega o bem, né, recebe o bem e não fala nada. Nós sabemos que o silêncio, né, a princípio não quer dizer nem aceitação, nem recusa. É a previsão do artigo 111 do Código Civil. No entanto, nós temos situações em que o silêncio importará manifestação de vontade. No caso aqui, importará aceitação. O donatário que simplesmente recebe o bem e não diz nada, isso já é uma forma de aceitação da doação, né? De consentimento. É uma forma de consentimento. Agora, em se tratando de doação onerosa, por exemplo, lá no caso de doação remuneratória, que é aquela feita como retribuição, recompensa a um serviço prestado, né? Doação em contemplação de um casamento futuro. Nesses casos de doação onerosa, o consentimento tem que ser expresso do donatário. Aí não dá para presumir consentimento. Não dá para presumir que houve o consentimento. Bom, vamos trabalhar agora com as proibições legais da doação. Veja, o Código Civil de 2002 vai proibir, né, em algumas situações, a doação, seja em razão da pessoa, seja em razão do objeto. A primeira proibição é a chamada doação universal. A doação universal está prevista no artigo 548 do Código Civil. Na doação universal, o que o doador faz? Doa todos os bens que compõem o seu patrimônio, de modo que essa pessoa, né, ela reduz o seu patrimônio ao zero, ele fica sem nada. Veja, nesse caso, toda a doação será nula. No caso de doação universal, de ele doar tudo que ele tem, a nulidade, né, vai abranger todos os bens doados. Vai abranger todos os bens doados. O fundamento para a nulidade dessa doação universal é a dignidade da pessoa humana, né? É a ideia de que deve-se garantir um mínimo de dignidade à pessoa. O mínimo de dignidade à pessoa. Lembrando que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, né? Está previsto no artigo 1º, inciso 3, da Constituição da República Federativa do Brasil. Lembrando também, né, que não se considera doação universal quando a doação é feita em relação a todos os bens do doador, mas ele reserva o quê? O direito real de usufruto. Havendo cláusula de reserva de usufruto, não configura
doação universal. Por quê? Nesse caso, apesar de ele estar, né, por uma liberalidade, transferindo todos os bens do seu patrimônio, ele reserva para si, né, o direito de usar e gozar. Por isso que é o usufruto. Então, se ele pode usar e fruir, nesse caso ele não estaria reduzido a essa condição de miserabilidade. Inclusive, né, o Estado não quer que essa pessoa, né, ao doar todo o seu patrimônio, depois fique na dependência do Estado. Né, na dependência do Estado. Essa é a questão da doação universal. Bom, além disso, nós temos a questão da doação inoficiosa prevista no artigo 549 do Código Civil. Na doação inoficiosa, o que o doador faz? O doador, primeiro, ele tem que ter herdeiros necessários. E aí, o doador tendo herdeiros necessários, ele não pode doar, né, mais do que a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, mais do que 50%. É aquela ideia, se ele tem herdeiros necessários, 50% do seu patrimônio é indisponível e os outros 50% é a parte disponível, ele pode fazer o que quiser, pode doar para quem quiser, para um terceiro, pode favorecer um próprio familiar, né, um filho, por exemplo, não há problema nenhum. Agora, a partir do momento em que ele ultrapassa, né, esses 50%, isso configura uma doação inoficiosa. E a doação inoficiosa é nula, mas só vai ser nula na parte que exceder a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, esses 50%. Agora, o que vem a ser herdeiro necessário? O artigo 1845 do Código Civil considera como herdeiro necessário o cônjuge, o ascendente e o descendente. Logo, estaria excluído o colateral. Né? Agora, veja bem, apesar do Código Civil, no artigo 1845, falar apenas no cônjuge, por uma interpretação conforme a Constituição, devemos também contemplar, né, a questão aqui também do companheiro, aquele que vive em união estável. Esse deve também ser tratado, né, como herdeiro necessário. Outra coisa, para fins de doação inoficiosa, eu tenho que levar em consideração, né, o momento da doação. É no momento da doação que eu devo levar em consideração se houve ou não, né, uma doação acima da parte disponível. Ou seja, se o doador doou mais da metade do seu patrimônio. Isso tem que ser analisado no momento da doação. Isso é para dar uma maior segurança jurídica, uma maior segurança nas relações jurídicas e sociais. Né? Então, para dar uma maior segurança aos contratos, nós devemos considerar, né, a questão, né, da parte disponível, né, no momento da realização desse negócio jurídico, desse contrato chamado de doação. Bom, e outra coisa, na doação inoficiosa é irrelevante quem seja o donatário. Né? Pode ser qualquer donatário, pode se beneficiar. Uma outra doação, né, proibida, terceira hipótese de proibição de doação é a hipótese de quem? Do concubino. Né? Então veja, o cônjuge não pode doar bens à concubina ou ao concubino, que é a amante, né? Não pode. Isso porque, primeiro, há uma violação, né, de um dever do casamento, que é o dever de fidelidade. Então, não poderia o doador, sendo casado, né, querer beneficiar a amante, né, ou o amante. Né? Então, não pode. Então, veja, a pessoa pode dispor de seus bens,
dentro dessa parte disponível, 50%, né, podendo beneficiar inclusive terceiro, exceto a concubina. Isso envolve uma questão de moralidade comportamental, por isso que não seria possível. Inclusive, não é possível, né, beneficiar, né, o amante, a amante, com seguro de vida, legado, né? Não seria possível isso. Também não seria possível. Então, é nulo esse tipo de ato jurídico. É nulo. E veja que o Código Civil prevê um prazo decadencial de 2 anos a contar da dissolução do casamento para se buscar a anulação dessa doação. Para se buscar a anulação dessa doação que vai beneficiar, né, a amante, né, a concubina. Nesse caso, existe esse prazo de natureza decadencial de 2 anos e o termo, né, o prazo é contado a partir, né, da dissolução do casamento. Da dissolução do casamento. Lembrando que o STJ entende que não se encaixa nessa hipótese, né, quando a pessoa é separada de fato. Se a pessoa, mesmo não tendo se divorciado, se ela se separou de fato, não convive mais com aquela pessoa, ela estaria já autorizada o quê? A viver, né, com uma outra pessoa, né, em uma união estável. Em uma união estável. Nesse caso, né, não configura proibição de doação, né? Não seria aí uma hipótese de adultério, né? Porque se a pessoa não convive mais com a outra, se há uma separação de fato, permite-se uma relação de companheirismo, uma união estável. Esse é o entendimento do STJ. Uma quarta proibição em relação à doação, né, é a do devedor insolvente. Veja, quem é um insolvente? O insolvente é aquele que tem mais dívida do que crédito, tem mais passivo do que ativo. A partir do momento em que a pessoa é reduzida à condição de insolvente, né, então não tem bem suficiente para pagar os seus credores, qualquer ato de disposição de bens, inclusive aí no caso de doação, que é um ato de disposição a título gratuito, isso configura fraude contra credores. E no caso de doação, por ser um negócio gratuito, há uma presunção de fraude. E veja, a fraude contra credores, né, é uma hipótese, né, é uma hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, do contrato de doação nesse caso, de contrato de doação nesse caso. Bom, uma outra questão envolvendo a doação diz respeito à promessa de doação. Essa questão é divergente na doutrina. Parcela da doutrina, como por exemplo, Pablo Stouze, Silvio Rodrigues, né, entende que não seria, né, cabível essa promessa de doação. A promessa de doação seria descabida, porque ela seria o quê? Inexigível. Não seria possível exigir dessa pessoa, né, que doasse esse bem. Que doasse esse bem. Por quê? Porque na doação envolve uma liberalidade. Uma liberalidade. No entanto, não é esse o posicionamento que prevalece na doutrina, né? Por exemplo, nós temos aqui Washington de Barros Monteiros, nós temos, por exemplo, o Carlos Roberto Gonçalves, que entende que é exigível sim a promessa de doação. Isso porque a questão da liberalidade, né, deve ser analisada no momento, não da doação aqui, mas sim no momento da promessa, no momento em que ele se compromete a doar. Inclusive, né, nós podemos fundamentar essa exigibilidade da promessa da doação com base na boa-fé objetiva, que é a boa-fé comportamental. A ideia de que toda vez que uma pessoa manifesta, né, uma pessoa se manifesta, isso cria para a outra parte justas expectativas. E essas justas expectativas não poderiam ser frustradas, né? Há um dever de lealdade.
e por conta disso seria exigível sim a promessa de doação. Inclusive essa promessa de doação configura o quê? Um contrato preliminar, a hipótese do artigo 462 do Código Civil. É aquela ideia de que a pessoa celebrando o contrato preliminar ficaria obrigado à celebração de um contrato definitivo, que no caso aqui seria a celebração do contrato de doação, do contrato de doação. O STJ ele vai, né, no mesmo sentido da doutrina majoritária, né? Portanto, o STJ entende que é exigível sim a promessa de doação. A promessa de doação é exigível. É muito comum a promessa de doação, por exemplo, envolvendo cônjuges que estão se separando. É possível que na divisão da partilha, né, na divisão daqueles bens, o que vai ficar cada um, né, por força da separação, do divórcio, é possível que, por exemplo, o marido acabe prometendo transferir um determinado bem à esposa, né, por força desse divórcio. Nesse caso de promessa de doação, ela se torna exigível. E aqui nós temos um caso, então, prático, né? É o caso envolvendo aí o marido e mulher que está se separando, né? E eles, então, acabam entrando num acordo, né? E aí um deles chega e fala, ó, eu prometo transferir determinado bem para você. Isso é uma promessa de doação. Bom, eu vou dar uma parada e em breve iremos dar continuidade ao contrato de doação. Assista os outros vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal.